Conversa com meu povo. Saudade de Deus. Alguém já disse que a palavra saudade não tem tradução adequada em outras línguas? Saudade é muito mais do que nostalgia, melancolia ou outras palavras. Nós, brasileiros, nos sentimos muito bem e temos a alegria de encontrar-nos diante de textos da Escritura que nos reforçam na caminhada, tantas vezes custosa, da volta para Deus, motivados pela saudade da casa do Pai. Começamos com a grande saudade que Ele mesmo plantou em nosso coração, sentimento humano com raízes no céu, para darmos os passos necessários, ajudados pela força da Palavra de Deus. O evangelista São Lucas nos oferece as parábolas da misericórdia. A primeira delas mostra o pastor que valoriza 1% de sua propriedade, mas se alegra com gozo incontido, como se a ovelha valesse muito mais do que uma cria do rebanho. Esta ovelha é o pecador que retorna e o céu faz festa. A mulher que perdeu 1/10 de seus haveres é a segunda comparação. Parece pouco, mas ela é pobre. A alegria é tanta que também os anjos se alegram com o dom precioso, o pecador que se converte. E da ovelha e da moeda, Jesus chegou a um filho e passa a revelar o Pai misericordioso. O Evangelho do 4º domingo da Quaresma, chamado Domingo da Alegria. Ouçamos o convite da Igreja. Alegra-te, Jerusalém. Reuni-vos vós todos que amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria. Saciai-vos com a abundância de suas consolações. Desejamos percorrer o caminho para matar a saudade, aquela mais profunda e verdadeira saudade de Deus, e queremos fazê-lo conversando com nosso Senhor. Senhor, desejamos conversar contigo com a ajuda dos personagens da parábola do Pai misericordioso, seu filho gastador e o filho mais velho. Todos nós, jovens ou menos jovens, temos recordações das aventuras feias ou bonitas de nossa adolescência e juventude. Queremos trazer diante de teus olhos nossos desejos de independência, até chegar a um desterro voluntário, buscando a liberdade, uma libertinagem que levou tantas pessoas à miséria. Porque, como diz a Escritura no livro dos Provérbios, bêbados e comilões se arruinarão. Sabemos que fome e miséria não são castigos que vêm de fora, mas consequências de nossas escolhas e das escolhas da própria humanidade. Desejamos viajar bem longe, lá dentro do coração daqueles irmãos e irmãs que partiram, muitas vezes machucados pela vida, no desemprego, na fome e no abandono. Dá-nos, Senhor, a graça de passar pelas nossas cidades e incomodar-nos positivamente com o sofrimento dos que estão em situação de rua, indo além da tristeza que tais situações nos causam, para descobrir em nós e nos outros as raízes dos problemas sociais. Queremos identificar-nos com as multidões de jovens, adultos e crianças que neste período terrível de guerra
tiveram que fugir da sua pátria. Filhos que não podem ser gastadores e pródigos, mas constrangidos a sair pelas estradas e podem estar comendo restos, como nossos irmãos bem próximos, aqueles que a fraternidade, o caminho, chama de filhos prediletos. Concede-nos, Senhor, a graça de superar os julgamentos em relação a qualquer pessoa que nos pareça desviada da estrada, pois só Tu sabes por quais atalhos tiveram que escapar. Sabemos, Senhor, que o sofrimento e as necessidades fizeram o filho da parábola pensar em voltar. Começa com interesse próprio. Então, diz o Evangelho, caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Era como dizer, Oséias 2:9, naquele tempo eu era bem mais feliz do que agora. Em sua mente, e nós com ele já se impõe a pena mais dura, perder os direitos de filho. Nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo penetre no mais profundo de nossos distanciamentos para purificar os nossos interesses e intenções. Que Ele nos faça entender que o pecado vai contra Ti. Assim purificados, junto com Ele, façamos o caminho de volta para a casa do Pai. Pé na estrada. Nesta quaresma, nós te pedimos, Senhor, a graça de retomar o caminho para a casa do Pai misericordioso. Queremos ter a coragem de uma revisão de vida sincera. Buscaremos o tribunal do sacramento da penitência, sabendo que neste tribunal a sentença é sempre o perdão. Ao chegar à casa do Pai, o jovem não encontrou uma cara fechada ou uma sentença de juiz, mas o afeto paternal. Com ele, com esse jovem, Senhor, desejamos redescobrir o amor misericordioso. Sabemos que as entranhas de Deus se comovem e Tu cedes à compaixão, como está no profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 20. Vem, Senhor, com Teu abraço, correndo ao encontro de todos os filhos extraviados, perdidos, sujos, cansados e machucados. Vem dar nome de filho a todos nós que nos sentimos tocados pelo abraço. Vem revestir todos os pecadores com a veste nova. Põe nos dedos de todos os que se afastaram de Teu amor o anel da aliança restaurada. Nosso mundo e os filhos da Igreja andam feridos pelos caminhos da história. Há muito sofrimento entre nós, naquelas feridas que só um divino coração apaixonado pela miséria humana pode sanar. Dá-nos a graça de refazer o caminho da conversão. Dá-nos passos ágeis para correr ao Teu encontro. Uma vida nova merece ser festejada. Diz a parábola que o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Aqui, Senhor, queremos entrar na intimidade dos planos eternos da Trindade Santa. Sabemos que és Pai misericordioso, és Espírito santificador e és o Filho amado, oferecido em sacrifício na festa do mistério pascal. E esta festa pascal já se antevê, pois sabemos que o mistério que nos envolve tem sabor de céu e de eternidade. Sabemos
que a alegria por ti desejada e planejada para a humanidade toda começa na festa do lado de cá para chegar à plenitude do paraíso, cuja porta és tu, Senhor Jesus. Senhor, a rainha das parábolas que tu recolheste de nossas histórias, nos permite participar da festa. Mesmo se tantas vezes fomos parecidos com o filho mais velho, que não aceita que és compassivo e clemente, paciente e misericordioso. Pedimos, confiantes, que a paternidade do Eterno Pai nos convença a cada dia que ela mesma gera a fraternidade. Abre nossos olhos para entendermos o caminho percorrido pelos outros irmãos e irmãs. Que sejamos pacientes com os processos percorridos pelos outros. Faze-nos voz orante em favor daqueles que são filhos e nossos irmãos, mesmo quanto nos custa muito reconhecê-los. Assim, a festa será completa agora e na eternidade. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, ontem nós assistimos uma manifestação impressionante da confiança e da amizade do povo. Quem me acompanha no sábado e quem me acompanha no domingo, com toda certeza teve a alegria de assistir ou participar desse dia de orações e de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, presidida pelo Papa para todo o mundo, e nós também participamos. Deus seja louvado, e esperamos que todas essas súplicas, essas orações cheguem ao coração de Deus e que nós possamos ver os corações humanos estarem mais abertos para mudar a sua própria vida e que venha a paz no mundo. Vamos agora às perguntas que nos foram mandadas. Amanda Siqueira, de Belém do Pará. O senhor tem interferência nas escolhas para novos bispos e mudanças de dioceses? Veja só, Amanda, quando precisa um bispo de uma diocese, por exemplo, o bispo de Cametá foi transferido para Tefé, no Amazonas. Logo em seguida, quando ele termina o seu mandato, ele vai tomar posse no dia 1º de maio, lá em Tefé. A partir daí, a Nunciatura Apostólica faz uma consulta aos bispos da região e, é claro, o primeiro a ser consultado é o arcebispo que está envolvido naquela diocese que ficou vacante. Então, tanto eu como os outros bispos somos chamados a apresentar indicações, soluções para a sucessão naquela respectiva diocese. Então, interferência nesse sentido de consultas, a decisão é sempre do Papa, através da Nunciatura Apostólica, porque o núncio é o representante do Papa no Brasil e uma das tarefas que tem é justamente trabalhar para a provisão das dioceses, arquidioceses e prelazias do nosso país. Então, nesse sentido, sim, eu posso ter interferência quando eu sou chamado a dar a minha participação nas consultas. Portanto, é nesse nível, mas as decisões não dependem daqui. Quer dizer, eu não decido nada. Quem pode decidir é o Papa. Chega até o Papa uma lista de nomes e ele, com seus assessores, é claro, ele faz a escolha. A carta que Monsenhor Cid escreveu ao Papa é muito bonita, agradecendo a escolha, agradecendo o chamado para ser bispo coadjutor de Bragança do Pará. Segunda pergunta para o dia de hoje é de Roberta Campos. O sermão das 3 horas da agonia vai ser normal este ano?
Se sim, vai ser obrigado a usar máscaras e carteira de vacina? Veja só, o sermão vai ser feito na capela do Colégio Santo Antônio, como normalmente, quer dizer, nós estamos retomando o ritmo normal da realização do sermão. Na nossa cidade ou nas nossas cidades, ainda nós estamos usando máscaras. As cidades do Brasil que já tiraram essa obrigatoriedade. E é de bom tom e aconselhável que todos usem máscaras. Não estamos pensando de pedir a carteira de vacina, não foi norma, também não cabe a nós estabelecer isso aqui, mas nós vamos realizar, só que o sermão, ele é transmitido pela nossa televisão e outras televisões, então as pessoas que se sentirem mais seguras podem acompanhar de sua casa, mas quem estiver ali, é claro, será bom senso que esteja equipado com a sua máscara, como é a norma vigente em nossa região. Pergunta de Renato Mar Maués, aqui de Belém. O que o senhor me diz de algumas cidades do Brasil que vão usar os dias da Semana Santa para realizar o carnaval de rua? Bom, nós vivemos num mundo pluralista e, infelizmente, às vezes falta o bom senso de o respeito às práticas religiosas que existem. Nós somos um país que teve uma formação católica e tem prática católica. E eu penso que não é bom senso realizar essas coisas na Semana Santa. O que eu soube é que várias cidades vão fazer carnaval aproveitando o feriado de Tiradentes, do dia 21 de abril. Essa história de fazer carnaval de rua na Semana Santa, tenho que lhe dizer, primeira vez que eu ouço falar isso é com essa pergunta que me é feita. A única coisa que eu posso fazer é lamentar e rezar para não dar certo. Vamos a mais uma pergunta. Marta Mendes, de Belém. Porque hoje existe o terço dos homens, o terço não é universal? Então, por que separar? Marta, veja, não é para separar, é para convidar os homens a rezarem o terço. Esse movimento começou com a origem laical, não foi inventado por nenhum padre. Os leigos começaram isso aqui, para ajudar os homens a valorizarem a oração do terço. E se multiplica tanto. Então, se os homens rezam, em alguns lugares já criaram o terço das mulheres, e tem terço das crianças, tem terço de tudo. Então, nós somos todos chamados a viver esta belíssima devoção que é o rosário. Então, não se trata de separar, mas de chamar mais gente. E o terço dos homens, esse movimento que tem feito tanto bem, o terço dos homens realmente está produzindo muitos frutos de santidade e de piedade. E eu desejo que cada recanto da Arquidiocese tenha um grupo do movimento do terço dos homens. Pergunta de Eliakim Costa Silva, de Belém. O que Nossa Senhora de Fátima revelou a Lúcia sobre a guerra na Ucrânia? Eliakim, o terceiro segredo de Fátima, os outros segredos e o pedido de orações feitas pela irmã Lúcia, não se refere à guerra na Ucrânia. O que foi pedido é a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. João Paulo II fez a consagração do mundo inteiro. Àquela ocasião, a irmã Lúcia disse que Nossa Senhora pediu foi a consagração da Rússia. E o Papa está fazendo agora esta consagração, como nós acompanhamos no dia da Anunciação do Senhor. Então, eu penso que não existe naqueles contatos de Nossa Senhora com a irmã Lúcia nada sobre a guerra da Ucrânia, mas na situação geral do mundo muito grave, e naquela época era o grande desafio do comunismo que se espalhava a partir da Rússia. Uma pergunta que não tem o nome da pessoa. Uma pessoa católica pode casar na igreja com uma pessoa de outra religião? São duas coisas.
quando uma pessoa se casa com uma pessoa cristã, quer dizer, de outra igreja cristã, então tem que haver uma licença própria dada pelo bispo. Quando uma pessoa vai se casar na igreja com uma pessoa de outra religião, então chama-se disparidade de culto. E aí o padre da paróquia, quando escuta aquele casal, ele vai explicar todas as condições e aí tem que fazer um requerimento ao bispo para que este dê a licença ou a dispensa do impedimento de disparidade de culto. Então, licença para casamento com outra pessoa cristã, também cabe ao bispo, e dispensa de impedimento da disparidade de culto, que somente o bispo pode dar para cada situação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que este final de semana seja bem vivido por todos nós. Este domingo 4º da Quaresma é o domingo da alegria. Dentro da preparação para a Páscoa, continuemos o nosso caminho quaresmal. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.